Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo de reflexões e de estudo. Meus amigos, vamos então hoje refletir sobre uma passagem que está no livro, na verdade não é no livro, na revista Reformador de junho de 1959, na página 140. Esse texto que nós vamos ler aqui, ele tem um título que é Humildade de Espírito. E prefaciando, na verdade como uma epígrafe, tem uma passagem de Mateus 5:3, que é assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles é o reino dos céus. Essa é uma passagem das bem-aventuranças, que Jesus deixou para nós. E essa passagem ela é bem singular, Os pobres em espírito. O que seria os pobres em espírito que Jesus quis dizer? E por que deles é o reino dos céus? Vamos refletir um pouco sobre isso. Peço a licença aos amigos para eu ler o texto. Depois a gente vai esmiuçando o que está trazendo aqui a mensagem. A humildade é um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Amealharás recursos amoedados a mancheias, entretanto, se te não dispões a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido assim à feição de teu próprio cárcere. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás, pouco a pouco, no empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Erguerás teu nome no pedestal da cultura, contudo, se te não inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda a inteligência é de Deus, depressa te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Não desdenhes, pois, servir, aprendendo com o mestre sublime que realizou seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação. E serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Muito bonita a mensagem, E profunda também, meus amigos, porque a gente percebe que Emmanuel, que é o benfeitor que escreveu essa mensagem, ele está falando do reino dos céus, que o reino dos céus será mais visível para os pobres de espírito, no sentido de que quando o indivíduo ele tenha consciência da sua pequenez perante o universo, perante Deus, que é o espírito do universo,
ele transita nas suas ações no mundo com desapego, independente da situação em que ele esteja. Então, se ele é um grande catedrático, símbolo de conhecimento e de cultura, ele vai saber que toda a sua cultura humana é muito pouco ainda perto da cultura celeste. E ele vai procurar desenvolver o conhecimento também das coisas eternas e não só das coisas físicas, materiais, que constantemente estão mudando. Se o indivíduo detém muito dinheiro, ele vai usufruir, logicamente, desse dinheiro, mas ele vai saber que também ali existe uma responsabilidade dele promover o progresso social através daqueles bens que ele recebeu provisoriamente nessa existência. Então ele vai procurar partilhar no sentido de trazer dignidade para as pessoas, gerar empregos, gerar condições para que as pessoas também usufruam dessa riqueza, dessa questão. Se o indivíduo tem poder nas mãos, ele vai saber que esse poder também é passageiro e um dia ele vai ter que deixar tudo aqui e prestar contas daquilo que ele fez com esse poder. Então, pelo que nós percebemos na leitura do Evangelho, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é que o reino dos céus, simbolizado num estado de consciência, num estado de alma, sendo que o próprio Jesus disse que o reino dos céus não viria em forma visível, porque ele está dentro de nós, então é um estado de espírito, de paz e desapego, ele fica muito claro aos olhos daquele que desenvolve esse desapego para as coisas terrenas, esse desapego das coisas terrenas, e desenvolve um olhar e coloca o seu coração naquilo que é eterno, naquilo que ele vai levar quando ele partir daqui. Por exemplo, as amizades, o conhecimento real, o desenvolvimento dos sentimentos, a percepção de Deus na própria vida, o estado de gratidão perante as coisas. Então, quando a gente percebe que o indivíduo ele consegue ir fazendo esse desapego enquanto ainda está aqui na Terra, ele já vai sentindo o reino de Deus em sua vida, porque ele vai diminuindo as suas preocupações, que geralmente estão associadas à questão de posse, às questões de dependência emocional. Ele vai vivendo de uma forma mais livre, ele vai podendo usufruir da própria vida de uma forma liberta, de uma forma desapegada, e ele vai encontrando uma satisfação no próprio ato de existir. Ele não vai tendo que aprisionar coisas na sua mente, ele não vai ter que se sentir possuidor de algo, porque ele já vai ter consciência que nós não possuímos nada. Nós somos vida que nos é dado por Deus, que tudo é de Deus. Nós estamos aqui exercendo uma função de cuidar dessas coisas para um dia deixá-las e seguir o nosso caminho rumo à evolução. Ele cita aqui, inclusive, questões na natureza, de uma forma muito poética, né? Ele cita o sol, por exemplo, com todo o seu resplendor, esse astro rei, que gera vida sim aqui na Terra, mas ele também precisa da chuva, porque se fosse só o sol, as plantas secariam e viraria isso tudo um deserto. Então ele precisa da chuva, ele precisa da terra, para juntamente com os elementos gerar a vida. Ou seja, nenhum ser na natureza física é totalmente autônomo. Sempre um precisa do outro para exercer uma determinada função. E isso já é um ensinamento da própria natureza, do próprio Deus para nós, que todos nós precisamos uns dos outros. E por mais que nós ocupemos postos superiores, nós nunca prescindiremos da ajuda daqueles que estão mais abaixo. Então aí forma-se uma rede de fraternidade e de ajuda mútua. Muito bonito esse texto, né, meus amigos? Que a gente possa continuar refletindo e que a gente possa trazer isso para a nossa vida
cada vez com mais força, com mais intensidade. Um grande abraço aos amigos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.